Boa noite a todos que estão aqui assistindo aqui no Senado, também aos que estão assistindo pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Teologia também. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, que a gente possa agora iniciar os estudos dessa noite. Vamos abrir com o nosso irmão Ricardo. Então, música. Nossa, paz de restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. Mesmo diante de todos os desafios, de todos os conflitos, de todas as frustrações, desilusões, fracassos, a gente sabe que isso tudo passa e que a gente precisa estar sempre, como o título diz, seguindo à frente. Tem uma passagem de Jesus, se não me engano, em Lucas, que eu li essa semana. Eu me lembro muito pouco, foi de manhã cedo que eu acordei e abri lá um livro devocional, e sempre que, e no dia 2 de agosto, e aí é aquele que você precisa ouvir, e que fala justamente isso: quando você está no arado, trabalhando, segurando o arado, você não tem que olhar para trás, mais ou menos assim, tem que olhar sempre para frente. O que está lá atrás, o que passou, já passou. Não podemos viver nem no passado e nem no futuro. Precisamos viver o momento presente da melhor forma possível, preparando-se para o futuro, que é o último. Então, aqui nesse primeiro texto, que são alguns textinhos, fala justamente disso. Tudo que
que vem, que não é bom, é para a gente melhorar. É para a gente poder aprender e ter cada vez mais essa maturidade desse entendimento. O outro texto fala assim: o sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa-se a outra, né? A continuidade da vida, a continuidade das nossas ações, a continuidade da caridade, a continuidade da vida. E a gente vê isso hoje, depois desses quase 3 anos aí, de um período muito difícil de pandemia, né? Entre 20, 21, 22, a gente percebe bem isso, né? Seguir em frente. Sempre tem um outro dia, o sol volta a brilhar, o dia seguinte se chama presente, não é à toa, que a gente possa estar sempre agradecendo por acordarmos, né, e dar cor nova naquele dia, renovar as esperanças, a fé e continuar seguindo. A outra parte fala o seguinte: tens contigo a riqueza do tempo e espera-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. E é isso, né? Sendo repetitiva, mas acho que é importante, o que passou, passou. Tudo passa e a gente tem que olhar aquilo como um aprendizado. A gente não pode seguir com um arado olhando para trás. Pode ter uma pedra, pode ter um buraco, você vai acabar tropeçando, caindo, né, em crise. Não se vive do passado, porque acabou, acabou. E a gente precisa seguir a vida, a gente precisa ter saúde física, mental, espiritual e tirar sempre proveito de tudo que acontece na vida da gente. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de onde se fizeram lições e experiência, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que siga em paz, no rumo de conquistas imperecíveis ante um novo amanhecer. A cada dia é uma bênção. A gente precisa entender que os problemas acontecem, que nada é castigo, tudo são nossas ações. Esse texto me remete, né, mais uma vez à nossa grande missão, que é a reforma íntima, a gente melhorar cada vez mais, entender, compreender, ajudar, mas sendo filhos. Quando acontece alguma coisa que vai de encontro aos nossos valores. Ter firmeza com educação, usar a palavra de uma forma assertiva, carinhosa, acolhedora, mas dizer não, basta, chega. E aprender com aquilo, né? Ter a responsabilidade de aprender, amadurecer, para que aquilo não se repita. E seguir sempre em frente, adiante, né? Hashtag em frente sempre. Então, acho que foi uma leitura que fala de otimismo. Nós estamos no início do mês de agosto, né? Vamos pensar no mês de agosto como um mês que vai trazer coisas boas, abundância, saúde, paz, harmonia. É um mês bonito, né? Daqui a 2 domingos é o Dia dos Pais, para nós é o Dia dos Pais, né? Aquele que nos colocou no mundo, os nossos ancestrais, avós, bisavós. Então é um mês especial também por isso, e vamos pensar como que foi o mês de julho, o que a gente fez de bom, o que a gente precisa melhorar, para que agosto possa ser melhor ainda, porque a gente ainda tem aí setembro, outubro, novembro, dezembro, pelo menos uns 120 dias para a gente ser melhor, né? Se a gente for melhor um pouquinho a cada dia, até o final do ano a gente já vai ser melhor 120%, né? Então é esse otimismo, essa fé em tudo que acontece, não reclamar, porque tudo que a gente reclama, a gente clama e traz novamente, e tudo no universo é energia, e não dá para ficar reclamando do que já passou, deixa para lá.
nosso grande amigo de todas as horas, um exemplo de amor, de caridade, de compaixão, de lealdade, de acolhimento. Que possamos ter uma noite de paz, de muito aprendizado com a nossa irmã Maria. Vai trazer, com certeza, palavras, comentários que cada uma aqui de nós precisa ouvir de alguma maneira, nem que seja um pedacinho, nem que seja o tempo inteiro. Agradecer por esse dia, mais um dia que se foi, um dia bonito, um dia em que a gente precisa lutar pensando que ele foi bom, que a gente precisa melhorar e lembrar que estamos aqui, somos pessoas privilegiadas, pessoas abençoadas, pessoas que querem melhorar a cada dia. A gente vem ouvir a palavra de Jesus através dos nossos irmãos, oradores, assim a gente estuda, a gente aprende e que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor, mas pensando em tudo que for dito aqui, colocando para ação. Não adianta só pensar, só ouvir e não fazer uma avaliação interna do que é preciso melhorar, porque estamos aqui para melhorar. Então agradecemos a toda a espiritualidade, ao nosso mentor, o Padre Germano, para que a nossa noite seja tranquila aqui hoje, que a gente possa também ter um final de dia com paz, harmonia e alegria nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Que a espiritualidade ilumine nossa irmã Maria. Está com a palavra agora para nos presentear com a sua palavra. Boa noite a todos. Uma alegria, né, estarmos todos juntos aqui mais uma vez, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o festim de bodas, né? Essa parábola tão bonita que o Senhor Jesus nos trouxe, que está lá no capítulo 18 do nosso Evangelho, né? Quando a gente fala bodas, né, a gente lembra de casamento, né? Festim de bodas, uma festa de casamento. E quando Jesus trouxe essa parábola, ele exatamente veio nos lembrar essa união com o Pai. Casamento, união com o Pai, né? Então a parábola vai ter como objetivo principal mostrar para cada um de nós essa importância muito relativa dessas questões materiais e a grandiosidade dos bens espirituais. E é isso que sempre fazemos quando buscamos a casa espírita, quando buscamos refletir em torno do Evangelho, né? E eu trouxe um questionamento para nós, né? Por que Jesus falava por parábolas, né? História é tão bom, eu adoro contar histórias, né? E a gente sabe que quando a gente conta histórias para as nossas crianças, parece que a criança capta melhor, né, as questões, ela percebe melhor, né? Ela faz um link melhor com tudo aquilo que a gente vai trazendo. E Jesus sabia o quanto somos crianças espirituais, e ele sabia que através dessas parábolas, né, nós iríamos aprender um pouquinho mais a sua palavra, né, o seu evangelho de luz. Então Jesus, ele trazia as palavras e ele mesmo falou isso para os seus discípulos. O que ele falou? Eu lhes digo por parábolas, ele fala por parábolas, né? Por quê? Porque ainda não estão em condições de compreender certas coisas, né? Igualzinho quando a gente fala para as crianças, não é verdade? Então, ele diz assim: vem, olhe, ouve, mas não entendem. Eu me lembro que quando eu ouvi a parábola dos talentos a primeira vez, eu fiz igualzinho o que Jesus está falando. Eu vi, olhei, ouvi, mas não entendi. Como assim? Recebeu o talento, enterrou, devolveu aquilo que recebeu, né? Ainda foi excomungado, né? Ainda foi colocado de lado. E aí a gente vai amadurecendo, vai percebendo as coisas espirituais, né? E aí vamos vendo que a gente é muito ainda, a nossa compreensão ainda é muito limitada para essas coisas espirituais. E quando eu compreendi, eu vi quanto Jesus trouxe essa
sabedoria, né? Mostrando a capacidade de cada um de nós, né? Então quem recebeu 5 tinha mais capacidade e quem recebeu 1 é porque precisava ainda desenvolver, e aí a gente vai compreendendo essas questões, né? E ele ainda diz que ele falava desses mistérios para os seus apóstolos porque eles já tinham essa compreensão maior, né? Então as parábolas de Jesus, ela vai sempre trazer para nós 2 elementos principais. Primeiro, o símbolo material. O que ele fazia? Ele pegava tudo dali, da época, né? Casamento, como nós vamos falar hoje, né? Os judeus até hoje, o casamento é uma celebridade que dura uma semana, ou mais, né? Então ele pegava todos os elementos materiais, era coisa da sociedade, que era bem compreensível, né? Era talentos, que era o dinheiro da época, né? Era a festa de bodas, e, enfim, cada situação dali material, mas sempre trazendo uma questão profundamente espiritual, que era exatamente que ia depender do estado de evolução de cada um para essa compreensão. Por isso que quando eu falei para vocês que eu li a primeira vez a parábola do talento e não compreendi, é porque ainda não estava nesse grau de evolução adequado para essa compreensão, para esse sentido espiritual da parábola, né? Outra parábola que a gente tem às vezes dificuldade é da figueira seca, né? Ou parábola de príncipe e rosa. A gente lê, e aí a gente depois vai compreendendo mais, vai ampliando o nosso conhecimento, né? Isso é muito bom. Então, quase todas as parábolas de Jesus vão girar em torno do reino de Deus e do reino dos céus. Quase todas elas. Lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos, se não me engano, na lição 3, logo no início, né? Jesus estava chegando em Jerusalém e Hanã, né, que era um dos companheiros lá, um dos fariseus, né? Viu que ele era um desconhecido e perguntou para ele: "Que fazes aqui, forasteiro?", né? E ele diz: "Eu vim trazer o reino dos céus, o reino de Deus." Como assim? Você é tão simples fazer uma coisa dessa? Está louco? Não, eu vim implantar o reino de Deus nos corações. E eu vim para procurar pessoas que me acompanhem. Aí o Hanã, né, debochou, achou que aquilo ali era uma coisa de louco, né? Imagina implantar o reino de Deus nos corações, né? Então, como é que a gente vai fazer? Ele não compreendeu, né? Mas como é que nós vamos compreender esse reino dos céus? Jesus conta, tá? Ele constrói a imagem, ele constrói o cenário. E ele nos dá essa liberdade, porque vai depender do nosso entendimento, né? Que é diferente, cada um de nós vai compreender de alguma forma. A gente vai contar daqui a pouco a parábola do fechinho, e cada um de nós, dentro da nossa compreensão, dentro da nossa elevação espiritual, nós vamos compreender de alguma forma, vamos aprender. E cada vez que a gente ouve, a gente vai aprendendo mais um pouquinho. Então essa é a diferença. Isso é fantástico por quê? Porque vai depender do nosso momento. Vai depender da nossa construção mental em cada época em que estamos vivendo. Vocês já perceberam, quem faz o evangelho lá, eu, por exemplo, passo sempre acompanhando o evangelho, aí volto, né? Eu passo sempre assim. Cada vez que eu chego numa lição, é diferente daquela outra vez que eu fiz. Exatamente por isso. Porque Jesus constrói, né, o cenário, a imagem, né? E ele deixa essa liberdade para nós. E à medida que esse conhecimento vai chegando, a gente vai ampliando mais, e aí vamos começando a escolher melhor. Né? Nós que somos cristãos, que já estamos nesse aprendizado aí constante, né? A gente vai percebendo isso em nós. Se a gente dá uma olhadinha, não precisa nem muito tempo atrás, não. Antes da pandemia, né? Como
a pandemia modificou a gente, não é verdade? A gente mudou totalmente, a gente começa a perceber essas lições de outra forma, as lições da própria vida, né? A Regina nos trouxe uma página belíssima que vem nos convidar exatamente a olhar para essas questões, né, do nosso dia a dia. Muitas vezes esses embates, esses desafios vão nos trazer muito mais aprendizado do que a gente pensa. Né? Quantas vezes a gente reclama, né, daquele momento mais complicado, mas ele vai trazer para nós um fortalecimento, uma compreensão da vida muito mais ampliada. É quando a gente busca mais a prece, é quando a gente se liga mais com o Pai, né? E a gente vai fortalecendo assim o nosso coração, né? Então as verdades, né, está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, elas são graduais, né? Ela vem para nós de acordo com o nosso entendimento. São as verdades do Espírito, né? Então, apropriar-se da verdade, né, vai depender do nosso momento e sem cobrança, nem do outro, nem de nós mesmos. Jesus não violenta a cada um de nós, Deus, nosso Pai, não violenta as nossas consciências. Tanto é que quando a gente volta para a erradicidade, Ele vai dar um tempo para que a gente se reorganize, para que a gente faça um novo planejamento, e Ele vai obedecer muito a essa nossa condição de elevação espiritual. A gente percebe isso muito nos livros de André Luiz, nos próprios livros de Ivone, né? Aqueles espíritos que ainda chegam muito conturbados, e eles vão devagarzinho recebendo a orientação até que cheguem a um momento tal que possam escolher algo significativo para as suas vidas. Né? Não é assim que funciona? Então, ela é sempre gradual, essas verdades, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 182, né, os Espíritos vêm exatamente dizer para a gente que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhante revelação os perturbaria. Por quê? Se a gente começar a contar histórias fora do tempo da criança, vai perturbar a sua mente. Ela tem o seu tempo. E nós temos o nosso, cada um de nós. Então a gente vai ter esse gradual, né? Vai depender do grau de adiantamento, das qualidades que a gente já adquiriu, das nossas imperfeições que ainda não tiramos, né? Ainda não despojamos dessas imperfeições, e a gente vai gradualmente sabendo dessas verdades. Jesus fala isso em Jesus no Lar. Ele diz que se a gente absorver verdades e que se mistura com tudo aquilo que a gente traz em nós, a gente não vai conseguir perceber a grandiosidade do Espírito. Então é preciso primeiro que a gente se prepare para compreender as palavras do Mestre Jesus e todas as palavras que vão nos fazer grandiosos, né? Então isso está lá no Livro dos Espíritos. Jesus falou que tudo que estava oculto um dia seria revelado, né? Ele falou isso. E o Livro dos Espíritos, logo assim que a gente começa a ler, eu tenho uma amiga que ela dizia assim: a primeira parte do Livro dos Espíritos é só para espírito grande, para espírito que já compreende tudo. Vocês já viram que a primeira parte, os espíritos dizem assim para a gente, essas verdades ainda não podem ser reveladas, né, sobre o universo, não é assim? Tem uma resposta lá que me deixa incomodada, que diz assim: bem louco será aquele que queira descobrir, né? Olha, é isso. Por quê? Porque um dia essa verdade vai chegar até nós. Um dia nós vamos compreender a parábola do festim de bodas da sua grandiosidade, de uma forma diferente daquela que a gente vai compreender hoje. Isso é fabuloso. Por quê? Porque a luz vai dissipar essas trevas e a luz do conhecimento vai se fazer presente
através de todos esses espíritos que nos acompanham. É assim que funciona. A gente não pode ter pressa. Não é verdade? Porque às vezes a gente fica, quando a gente conhece a doutrina, a gente fica querendo ter pressa para resolver tudo, não é, Rosa? Mas não precisamos ter pressa. É gradual. Né? Os espíritos falam para a gente. Tem que ter persistência. Eu achei essa imagem muito bonita, porque não é assim, quando a luz do sol bate, é gradual que ela vai aparecer. E assim em nós, todas essas questões da vida espiritual. O nosso espírito, ele tem toda a eternidade para esse conhecimento, né? E a gente quer ser feliz hoje, a gente não quer deixar para amanhã. A gente quer resolver as questões agora, né? Mas um dia a gente vai resolver. E lá na questão do número 18, né? Ele vai repetir: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para a compreensão de certas verdades, ele necessita de faculdades que ainda não possui. Ele quer o Espírito, nós, né? Nós compreendemos perfeitamente todo o Evangelho de Jesus. Será que a gente já segue todas as orientações que Jesus nos trouxe? Eu até me atrevo a falar de uma que ele nos trouxe, né? Que ainda não consigo fazer: amar os inimigos, né? Responder para o outro, dar outra face, outra questão difícil, né? Quando ele fala assim, os benefícios pagos com ingratidão. Olha, tanta coisa que tem no Evangelho ainda, que nós, né, vamos compreendendo à medida que a gente vai se depurando. Porque isso vai fazer parte da nossa vida naturalmente. Olha que maravilha. Naturalmente nós vamos fazer desse jeito. Assim como hoje, a gente acorda, naturalmente escovamos o dente, lavamos o rosto, tomamos o banho. Isso é um hábito que já incorporamos em nós também chegaremos um dia como espíritos, compreendendo todas as verdades que o Senhor Jesus nos trouxe de maneira natural. E isso é fabuloso, gente, fabuloso. Então, quando o Mestre nos diz: eu sou a luz do mundo, o Cristo é a luz do mundo plenamente realizada. Ele está no seu grau máximo, né? Mas olha o que ele falou para a gente: vós sois a luz do mundo. Olha só, indicando o quê? Que nós somos plenamente realizável em diferentes potencialidades. Não sei quem vai chegar primeiro, mas uma coisa a gente pode asseverar: quem chegar primeiro, a caminhada é solidária, daremos as mãos, né? Que ninguém vai ficar para depois. Então, apesar de caminharmos para o Pai, para a perfeição, de maneira individual, solitária, caminharemos de forma solidária, porque daremos as mãos. Quem fica para trás sempre é auxiliado por aquele que atingiu o grau mais elevado, né? Essa solidariedade no mundo é uma coisa linda, no universo, né? Essa solidariedade faz parte dessa perfeição, de chegarmos até lá. Que seria de nós se não houvesse isso, né? Não estamos a sós, com certeza não. Bem, então chegamos à nossa parábola, né? E nessa parábola, Jesus vai nos advertir sobre a questão do processo seletivo. O que a gente está escolhendo? Às vezes a gente escolhe coisas que não são muito boas, né? Aí a gente diz assim: puxa vida, tinha que escolher diferente, né? Mas estamos a caminho, como nós falamos anteriormente. Isso aí é gradativo e não vamos nos afligir, porque a nossa meta não tem jeito. Todo mundo vai chegar à perfeição. Isso é uma fatalidade, é uma fatalidade mesmo. Vamos chegar à perfeição. Então, lá no capítulo 28 do nosso Evangelho, que tem o título de Muitos chamados e poucos os escolhidos, parábola do festim de bodas. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o
O reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram. Um foi para a casa de campo, o outro foi para o seu negócio. Não ligaram para o convite. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, e após lhe terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando os seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete está pronto, né? Já está tudo pronto. Então, o que a gente vai fazer nesse banquete? E aí, mas para que eles foram chamados que não eram dignos, vai em todos os lugares, nas encruzilhadas, e chama todo mundo que encontrar pelo caminho. Seus servidores então foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, os bons e os maus. E a sala ficou cheia de pessoas que ficaram todos sentados ali à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter uma roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos, seus pés e lançai-o às trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Que estranho, né? O cara faz uma festa, olha só, faz uma festa, mata boi, aquela festa, manda convite, ninguém vai. Aí convidou outros, esses outros foram lá e ainda fizeram trajes. Quando ele se libera para todo mundo, abre a casa e libera para todo mundo, ele ainda vai exigir uma túnica nupcial? Pensa. Não é uma coisa assim para a gente pensar? Né? E aí a gente vai começar, e claro que tudo que eu vou trazer aqui não é da minha cabeça não, porque eu não tenho essa capacidade toda, por favor. Então a gente busca, né, outros companheiros, né, que trazem a interpretação do que Jesus nos trouxe. E o Alírio, ele traz essa interpretação para nós, né? Para compreender, a gente tem que ver, primeira coisa, quem são os chamados? São todos, tá? Chamados são todos porque o convite de Deus não seleciona. Perceberam? Todos são chamados. Então todo mundo é convidado a conhecer as verdades divinas. Escolhidos. Será que Deus aponta o dedo? Vai esse, vai aquele outro? Não. Os escolhidos são aqueles por mérito, é aquele esforço que a gente faz, como nós falamos das verdades, para que a gente chegue lá. Então, somos nós mesmos que fazemos essa escolha, porque se há um esforço de aprendizado íntimo, um esforço de ser a cada dia melhor, esse esforço é nosso, não é do outro. Então, na verdade, né, a nossa vida pautada nas orientações do Mestre, pautada no seu Evangelho, faz com que a gente seja escolhida, né? Portanto, se o mundo está violento, né, está convulsionado, sem amor, a gente às vezes assim, tem hora que eu fico até triste com a minha história, assim, o mundo agora está muito pior. Não está pior, gente, por favor, não vamos cair nessa armadilha. Está difícil,
tem muita gente rebelde, né? Está complicado. Mas é porque Deus deixou de chamar para as núpcias, para que conhecesse as verdades divinas? Não, não foi por isso. Os próprios homens que são surdos a esse chamamento é que não vão. Então a escolha não é daquela maneira ali. Deus chega lá e pega, é você. Não. Sou eu mesma que vou fazendo esse esforço para ser escolhido, tá? Então não vamos continuar achando que o mundo está perdido. Não está. Está tudo sob controle, tá? O que o banquete simboliza? Banquete, as bodas, são exatamente esses recursos que Deus nos oferece, tá? De forma gratuita para que a gente evolua. Então a gente está cheia desses recursos, todos nós. Muitas vezes saímos à rua, a gente sabe que está perigoso, que está difícil, mas um companheiro chega próximo a nós pedindo alguma ajuda. Eu acho interessante que está tão perigoso. Outro dia eu fui para essa cerca, né, que a minha irmã mora por ali. Quando eu saltei, um homem chegou para falar comigo. Eu já fiquei com o pé atrás, né? Aí ele virou para mim e falou assim, bom dia. Aí começou. Aí eu falei, caramba, vai pedir alguma coisa? Aí eu comecei a querer ver a bolsa, né? Porque a gente fica assim, não é verdade? Sabe o que ele queria? Falar da vida dele. Olha, ele começou a contar que ele era aposentado, que a mulher dele não conversava com ele. E a menina, eu fiquei quase meia hora em pé na Praça Seca, e ele falando. Aí eu fiquei assim pensando, aí depois ele falou, não vou incomodar mais a senhora não. Bom dia para a senhora, muito obrigada por me ouvir. Olha só que coisa. Eu falei assim, eu fiquei até emocionada, sabe? Eu falei, ai meu Deus, como a gente está com medo de tudo, né? Uma pessoa que queria apenas falar. É isso. São os recursos que a gente vai encontrando pelo caminho. E a gente não pode perder de vista esses recursos, né? Então, para que a gente possa se iluminar, vamos aproveitar os recursos que Deus dispõe para todos nós. Essas são as bodas que Ele dispõe para nós, né? E o filho do rei? Quem é o filho do rei, hein, gente? Olha ele aí, né? Filho do rei. Então, Deus enviou o seu filho, né? Que é a luz do mundo, que é o bom pastor. Então, quando a gente lê essa parábola, né? Que Deus fez as bodas, quer dizer, Deus fez a festa com todas as suas dádivas para que a gente usufruísse de tudo isso. E enviou o seu filho para quê? Para ele nos ajudar a crer, né? Para que ele sempre nos oferecesse esse modelo maravilhoso que a gente pudesse seguir. Ele não falou que era um guia, né? Guia a gente segue, é por aí. Modelo a gente copia e o guia a gente segue. Então, esse é o filho do rei. Que tipo de pessoas não querem isso? São aquelas pessoas materialistas, né? No texto do Evangelho tem outra interpretação, mas eu trouxe a interpretação desse Alírio, e ele vem dizendo para a gente que aqueles materialistas, preocupados com a vida material, quando a gente convida assim, vamos fazer o Evangelho, que Evangelho nada, tem uma festa para ir, vou perder meu tempo com essas coisas, né? São essas pessoas, tá? E vão desconhecer a existência do rei. Quer dizer, não querem saber de Deus, nem do seu banquete, ele quer saber de outro banquete, que é o banquete material, né? Exatamente assim. E qual é o significado do rei encolerizado? Será que Deus se encoleriza ou coleriza? Encolerizar conosco? Não, ele não tem cólera conosco. Deus não faz isso, tá? Então Jesus usou uma figura da época, tá? Que Deus, ele não se ofende com as nossas deficiências. Ao contrário, né? Ele vai nos ajudar. Então, essa cólera é em função da lei divina. Porque a lei não é de causa e efeito. Quem é que vai sofrer a consequência de não seguir a lei? Somos nós. Entenderam? Então, banquete, muitos chamados, né? Os chamados
primeiros não quiseram ir, porque foram cuidar das coisas materiais. Quem foi não estava preparado, né? E aí, alguns não estavam seguindo essa lei. E essa lei é imutável. A gente tem que segui-la. Quando você não segue, sofreremos através das consequências. A colheita é livre, mas a semeadura é obrigatória, né? Quais são os convidados indígenas? Aqueles que não estão nem aí, não querem se esforçar, né? Esses são os indígenas. Para que eu vou para lá fazer curso? Para que eu vou aprender? Para que eu vou para a igreja assistir missa? Para que eu vou ajudar o meu próximo? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim? Então, essas questões precisam ser pensadas, né? Por quê? Porque somente vão se espiritualizar depois de sofrerem as consequências das suas iniquidades. Por que a gente está aqui? Porque com certeza já batemos cabeça muito por aí. Então, nessa encarnação, escolhemos aprender um pouquinho mais o Evangelho de Jesus, né? Essa é a nossa escolha, tá? Atar os pés e as mãos, olha o que ele fala, atar os pés e a mão e lançar as trevas exteriores. O que é isso? A reencarnação. Congela, prende, porque a gente quando prende no corpo, né? Você está ali naquele corpo, e aí a maioria de nós não lembra o que nós fomos, a gente lembra que a gente tem que melhorar. Ainda bem que a gente lembra disso, alguns não lembram não, nem querem saber. Então, na verdade, né, quando há esse congelamento, ele desativa, para quê? Para que a gente não complique mais a nossa vida. Muitas criaturas estão congeladas em corpos deformados para pensar um pouquinho, né? Porque o espírito está livre para pensar, mas aquele corpo limita a condição daquele espírito. Então isso é atar os pés e as mãos e colocar lá nas trevas, para que ele repense em tudo aquilo que precisa ser feito. Às vezes aquele espírito aprende e faz diferente da próxima, outras vezes repete a dose, né? Vai depender de cada um de nós, tá? Então a reencarnação é essa maravilha que faz com que a gente faça diferente. É essa maravilha que faz com que a gente progrida, né? E o que significa essa veste nupcial, né, gente? Significa esse desenvolvimento da fé raciocinada. É o que a gente está fazendo sempre com os ensinamentos de Jesus. A gente sabe, né, a doutrina espírita não é uma doutrina que tem milagres, né? A gente aceita Jesus e está salvo. A gente sabe que não é assim. Depende de quem? De nós. Então a gente raciocina o que precisa ser feito. A gente entende que eu não posso fazer nem pelo nosso filho. Eu tenho que fazer por mim mesmo. Eu posso servir de exemplo, mas eu não posso fazer pelo outro. Então, à medida que eu desenvolvo essa fé raciocinada, eu vou me assumindo como aprendiz da vida, eu vou me assumindo como aprendiz do Evangelho de Jesus. E aí vou me tornando uma melhor cristã e vou me tornando verdadeiramente um espírito melhor, né? Então essa túnica, aí a gente vai compreender aqui, tinha um que não vestia a túnica, né? A gente não sabe a hora que vai ser convidado, sabe? Não sabemos. Então, à medida que eu, no meu dia a dia, vou me conhecendo, como Santo Agostinho falou, e vou compreendendo esse Evangelho de Jesus e desenvolvendo essa fé raciocinada, eu vou compondo a minha túnica nupcial. Quando eu for convidada, eu não sei qual vai ser o horário, nem o dia, graças a Deus. Então, quando eu for convidada para me apresentar diante do rei, eu serei muito bem-vinda, porque eu já estarei vestindo a túnica nupcial. Então, quando ele traz a figura, vai lá e convida todos.
né? Convida aqueles bons e aqueles maus. Porque alguns, mesmo que não tenham um acesso aos ensinamentos de Jesus, vai ter a compreensão da lei que está escrita em sua consciência. E já estará desenvolvendo essas virtudes da alma. Porque não é o outro que vai colocar na minha cabeça. Não adianta dar surra de evangelho, nada disso, né? Não adianta. Nós é que vamos fazer o nosso esforço. É difícil, gente? É ainda. A gente ainda está no mundo, né? Então é difícil. Então a única condição para se entrar nessa festa é vestir essa túnica nupcial. O que isso significa? A gente vê lá no Livro dos Espíritos as perturbações que existem na hora que a gente desencarna. Todos nós vamos ter, porque todos nós ainda temos família, temos amores, a gente vai querer ficar ali, né? Mas de que forma eu vou me apresentar diante da desencarnação, né? Com o conhecimento que nós já temos e da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Eu vou fazer um esforço para essa compreensão e não ficar batendo cabeça por aí, né? E sofrendo, porque a gente vai sofrer. Então, quando a gente consegue ter essa condição de desenvolver essa fé e essa confiança em Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E foi Ele que trouxe, né, toda essa lei divina que rege as nossas vidas e os nossos destinos. Então, quando eu desenvolvo tudo isso, e tenho essa comunhão com Ele, né? Porque Ele é o anfitrião, né? Não, gente? Ele não é o anfitrião, Ele não é que está dando banquete. Deus é que dá o banquete. Então, é necessário disposição para que a gente se transforme. Não é disposição? Disposição. Que a coisa mais difícil é a gente se transformar. Por quê? Eu sou assim mesmo, nasci assim, e nada está difícil. O que o outro vai dizer se eu mudar, se eu ficar mais mole, né? Então, na verdade, existe essa condição. A nossa autotransformação para seguirmos os ensinamentos de Jesus, né? E seguindo esses ensinamentos, eu vou atingir essa fé, essa confiança e vou participar desse banquete divino proporcionado por Deus, tá? Então, fé e confiança em Deus é o caminho, certo? Então, não tem outro jeito. É o que Ele falou para nós. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E Ele disse também, eu ficarei convosco até o final dos tempos. E Ele disse ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para eu participar do banquete e chegar até Deus, ter essa comunhão com Ele, eu preciso seguir a Jesus. Não tem outro caminho, tá? Infelizmente não tem. Então aí eu trouxe uma reflexão, quem não corre atrás do futuro, deve aceitar o futuro que vier, né? Então eu preciso correr atrás desse futuro glorioso, tá? Para fazer parte dessas bodas, vestir a túnica nupcial e ser um espírito mais grandioso, né? Como é que eu vou fazer isso? Emagrecendo moralmente. É moralmente, gente. A gente está pensando o quê? Não é isso moralmente? É emagrecer moralmente. Porque se eu não desenvolver as virtudes, eu não vou conseguir passar pela porta estreita. Então, com esse emagrecimento moral, me despojando dos meus vícios, tem uma questão que eu adoro ouvir, é a questão 909, a única que eu sei de cor. Kardec pergunta assim, o homem poderia vencer os seus vícios? Procura lá que eu já sei até de cor. O homem
tem condições de vencer os seus vícios? Sabe o que os espíritos respondem? Sim, vou falar até baixo. Sim, e fazendo insignificantes esforços. O que lhe falta é a vontade. Aí eles ainda botam assim, ai, quão poucos de vocês têm essa vontade. Então é possível fazer esse emagrecimento moral. Pode estar gordão material, mas tem que ser moralmente. Né? Então o homem que quer atravessar essa porta estreita, agora tem umas coisas bonitas, gente. Ele deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências e participar desse banquete de núpcias e não ser preso nessa encarnação por causa da lei. A lei ela é uma só, tem que seguir, não tem jeito, né? Então a gente foi lá no Evangelho, no mesmo capítulo 18, quando tem a seguinte fala, lá no item 9, eu não me lembro quem é que trouxe isso aí, posso até ver para vocês aqui rapidinho. Ele diz assim: as palavras de Jesus são eternas. É os que dizem Senhor, Senhor. É Kardec falando. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Ele fala para o espírito imortal. Assim, aquele que segue suas verdades não só salvaguarda a vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrena, né? Da vida terrestre, né? Já perceberam como é bom fazer o evangelho lá, né? É isso. Eu percebi que eu sou outra pessoa depois que a gente é espírita, né? A gente muda bem. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Cuidado, em espíritas como nós. Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos, somos nós. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente terá maior responsabilidade se não os praticar. Né? Então, Emmanuel fala que se a gente chegar na casa espírita, escutar um dia de evangelho, já não pode dizer que não sabia. Né? Então, a gente tem mais do que um dia, com certeza vai ser pedido para nós. E a quem muito foi dado, muito será pedido. Aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com o seu próximo. Alguma coisa aí a gente melhorou. É tanto mais culpado quanto mais haja tido meio de conhecer a verdade. Então a gente percebeu nessa fala do Evangelho que nós estamos caminhando a ele. Não é verdade, gente? A gente está em algum ponto aí a gente já se tornou melhor. É isso? Será dado aquele que tem. Aos espíritas, não é minha palavra não. Aos espíritas, muito será pedido. Por quê? Porque muito receberam. Mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. Então, quanto mais a gente aproveitar aquilo que a gente recebe, mais será dado. O Espiritismo veio multiplicar o número de chamados. Pela fé que proporciona, vai multiplicar também o número dos escolhidos. Então, são reflexões importantes para cada um de nós. Eu, então, que estou falando aqui, vou ser muito mais pedido, né? Isso aí, muito mais. Olha que coisa boa. Será dado aquele que tem. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque tentou tornar-se digno disso. Estes esforços contínuos, perseverantes, são como um imã que atrai as melhoras progressivas às graças abundantes. Arai vossos corações, semeai neles o bom grão, o bem e o orvalho do amor, que os fará produzir frutos da caridade. Olha que lindo isso, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente recebe. Isso é muito bonito, gente. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, claro, né?
Então, o convite está feito para todos nós, né? Então, a gente precisa serenar os nossos corações através dessa fé, dessa confiança na providência divina, pois quando entramos na ansiedade, né, nessa busca, né, de querer resolver tudo que está amanhã, a gente quer resolver hoje, né, a gente perde a nossa serenidade e a paz interior. Ficamos inquietos, preocupados. E Jesus falou para a gente: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Não foi isso que ele disse? Mas como é difícil a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Quando ele disse isso, ele não quis dizer que a gente tem que ser imprevidente, não fazer um plano para o dia de amanhã. Mas a gente já vive o dia de amanhã, de depois, do mês que vem, do ano que vem, não é assim? E ele pediu o quê? Calma, vive um dia de cada vez, só por hoje. Né? Só por hoje. A cada dia basta o seu nome. E para a gente terminar a nossa conversa, né? Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compreender. Então, que a gente possa, né, entender isso, entender que a gente pode abrandar ou aumentar o amargor da nossa vida. Vai depender das nossas escolhas, né? Quanto mais longa parece a duração do nosso sofrimento, mais a gente sofre. E mais, quando a gente se coloca com essa confiança em Deus, né? Se coloca com um olhar nessa vida futura, se coloca com um olhar como espíritos imortais, que somos todos nós viajantes do universo, nós vamos agradecer todas as dores, todas as dificuldades, tudo aquilo que precisamos passar. Porque com certeza tudo está muito bem programado. E é maravilhoso a gente confiar na providência divina. Porque quando confiamos nessa providência, quando confiamos em Deus, não vamos temer, porque tudo está sob uma direção muito segura, muito segura. E seremos como esses espíritos, né, que um dia também tiveram segurança como nós, participam até hoje do banquete que Deus oferece para todos nós. Foram escolhidos por conta deles, porque acerenaram seus corações, tiveram fé e confiança, né? E quando for difícil, gente, vamos procurar Jesus, acalmar nossas mentes, nossos corações, porque esse banquete é maravilhoso. Eu estou doida para participar dele, ainda não estou pronta não, mas eu estou me aprontando e com certeza quando eu chegar eu vou convidar mais pessoas para participar desse banquete que o Senhor Jesus trouxe para nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos envolva, que tenhamos confiança em Deus, mesmo nesses momentos tão complicados que a gente sabe que estamos passando, mas faz parte do nosso aprendizado. Muito obrigada e desculpe, até passei um pouco na hora, né? Obrigada, tá? Nós aqui agradecemos a nossa Ana, tão sábias palavras, de uma forma leve, agradável, mas tão profunda, um assunto tão importante, que é a gente se preparar para participar desse banquete, né? Para que a gente possa ser fitness, né? E moralmente entrar na porta estreita, é só a gente seguir o nosso personal trainer, que a gente Não tem jeito, né?